Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem alguma cicatriz? Você carrega alguma cicatriz em algum lugar? É uma cicatriz grande? É uma cicatriz pequena? Ela é constrangedora? Ou ela está bem escondida pela roupa? Aonde é que você tem cicatriz? Talvez você não tenha. Muitas pessoas não têm cicatrizes para serem mostradas, mas muitas pessoas têm sim as suas cicatrizes. Eu tenho as minhas cicatrizes. São cicatrizes na alma, são cicatrizes na nossa lembrança, são cicatrizes nas nossas emoções, são cicatrizes até mesmo no nosso corpo. Cicatrizes de todo tipo. Infelizmente, muitas pessoas olham as cicatrizes como um sinal de uma desonra, de uma vitória, não, de uma derrota. Muitos olham para você e a sua cicatriz é algo que tira a beleza da sua face. Muitas pessoas carregam cicatrizes, mas elas carregam cicatrizes e muitas vezes sentem vergonha das suas cicatrizes. Mas muitas pessoas carregam cicatrizes e essas cicatrizes são um sinal de uma vida. De uma vida muitas vezes com tribulações, com agressões, com violências de todo tipo. Mas você sobreviveu. Eu sobrevivi. Cicatrizes não são sinal de vergonha. Cicatrizes podem ser sinal de qualificação. Infelizmente, em todos os meios, até mesmo no meio cristão. Infelizmente, até mesmo no meio cristão. Não são todos, mas muitos olham as nossas cicatrizes como algo que nos desqualifica, algo do nosso passado que deve lembrar a todo mundo o nosso fracasso, a nossa derrota, a nossa vergonha ou a nossa fragilidade. Até no meio cristão isso acontece. Me perdoem os nossos amigos cristãos, mas os meus irmãos cristãos, mas isso acontece nos melhores meios cristãos. As cicatrizes podem ter um significado muito maior do que nós pensamos. Eu vou contar uma breve história que ilustra bem o valor de uma cicatriz. Um certo comandante da Legião Estrangeira foi avisado que havia vários homens batendo na porta do quartel da fortaleza. Ele deu a ordem que esses homens entrassem e ele ficou admirado porque entraram diversos homens maltrapilhos com as suas vestes rasgadas, muitos ainda cobertos de sangue, famintos e também sedentos. Muitos caíam ao chão porque estavam enfraquecidos. Eles haviam participado de uma batalha e haviam perdido essa batalha. O comandante chamou o seu oficial, seu jovem oficial imediato, e disse: eu deixo por sua conta a recuperação desses homens. Eu quero eles em uma semana de pé. Quero eles perfilados aqui e quero que eles voltem aos treinamentos militares. Você fica responsável por isso. O jovem oficial disse: deixe comigo, comandante. Eu assumo esse compromisso. Logo aqueles homens foram vestidos, tomaram banho, foram medicados, foram alimentados, tomaram boa água,
ficaram novamente em boas condições de combate. Surgiu o primeiro combate e esse regimento foi a esse combate e voltou vitorioso. E mais à noite teve outra incursão e eles voltaram vitoriosos. Passados 2 dias, outro problema, e o comandante mandou esse batalhão e eles voltaram vitoriosos. E o comandante ficou admirado. Interessante. Esses homens, há uns dias atrás, eram homens maltrapilhos. Hoje são homens vitoriosos. Parece que não há batalha que eles não consigam vencer. Aí ele chamou o seu jovem comandante e disse: jovem comandante, eu quero que você perfile esses homens, que eu quero passar uma vista neles, a começar pelo líder. Sim, senhor comandante. Dito e feito. Foram chamados todos os homens e à frente deles todos estava o líder. E o comandante quis conhecer o líder. Quando olhou para o líder, ele ficou perplexo. Esse homem não tinha um dos olhos. Na sua face tinha uma cicatriz horrenda, grande. Ele não tinha vários dedos de uma mão. E ele andava trôpego. O comandante percebeu aquilo, disfarçou e mandou que debandassem. Aí chamou no seu gabinete o jovem oficial e disse: mas que coisa interessante, esse batalhão vitorioso tem como líder um homem desses, cheio de cicatrizes, sem um olho e trôpego. Como é, oficial, que você explica isso? Aí o oficial explica: comandante, a começar quando eu pedi um voluntário para ser líder, o primeiro a se apresentar foi esse homem cheio dessas cicatrizes. E ele começou a me falar de cada batalha e de cada cicatriz. Cada um dos seus ferimentos, no caso, representava uma batalha. E eu vi que ele tinha muita experiência no campo de guerra. E ele tornou-se esse líder vitorioso, como o comandante pode ver. Aí o comandante responde: exatamente. Nós aqui formamos homens e líderes dentro dos nossos padrões e eles não têm tanto sucesso quanto esse. Cheio de cicatrizes, sem um olho, trôpego. Aí o jovem oficial retruca: comandante, essa é a grande diferença. Esse regimento é comandado por um homem que tem experiência no campo de batalha. Cada uma de suas cicatrizes, cada uma de suas deformidades, mostra o quanto ele conhece a fragilidade da carne, o poder do inimigo, a crueldade do inimigo. Ele conhece como ninguém os rigores das noites e dos dias de sol escaldante e as noites geladas no deserto. Ele passou fome, ele passou frio, ele passou privações. Ele está cheio de cicatrizes, mas ele está aí na frente desses outros homens, que muitos deles não têm cicatriz nenhuma, mas ele, com as suas cicatrizes, se fez habilitado. Assim acontece na nossa vida cristã. Quando Deus olha para nós e vê as nossas cicatrizes, Deus sabe pelo que nós passamos.
E o que essas cicatrizes custaram ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso espírito, no seio da família, no seio da sociedade. Deus sabe o significado de cada uma de nossas cicatrizes. Mas os homens e as mulheres, quando olham para as nossas cicatrizes, só veem cicatrizes. Só veem ferimento, derrota, fracasso, fragilidade. Essa é a grande diferença entre o modo de Deus olhar e o modo dos homens olharem. Os homens têm um olhar míope, muitas vezes, sobre nossas cicatrizes, mas Deus sabe como nós adquirimos essas cicatrizes. O exemplo desse líder são justamente as suas cicatrizes, que são demonstrativos da sua experiência no campo de batalha, da sua capacidade de resistir, da sua capacidade de perseverar, da sua capacidade de avançar contra o inimigo, de resistir às privações, às vociferações. Deus precisa muito de homens de todos os tipos e não dispensa os homens que têm cicatrizes, não. Acontece em muitas congregações cristãs que nós selecionamos homens pelo seu passado ou pelas cicatrizes que eles não apresentam. Mas geralmente não se selecionam os homens pelas cicatrizes que foram saradas depois de batalhas difíceis. O homem não sabe ver as cicatrizes, mas Deus sabe. E você entende de que eu estou falando. As nossas cicatrizes devem ser carregadas não como sinal de fraqueza, vergonha ou incapacidade, mas como sinal de luta, de bravura e de experiência. Tem muita gente que não tem cicatriz nenhuma, mas não sabe segurar uma espada. E tem gente que tem muitas cicatrizes, mas são guerreiros valentes, destemidos. Eu falo isso no campo da palavra de Deus, perante o Espírito de Deus, perante a defesa do Evangelho. Homens cheios de cicatrizes, mas que são guerreiros aguerridos, valentes, destemidos, combatentes do mais alto valor. Infelizmente, meus amigos, meus irmãos, muitos homens têm cicatrizes. E os homens, quando olham para essas cicatrizes, dizem: esse não serve. Não é segundo o meu ponto de vista. Mas não perguntam qual é o ponto de vista de Deus. Se você, meu amigo, o meu irmão, carrega alguma cicatriz, seja ela qual for, a cicatriz de uma batalha em que você pereceu, mas você perseverou, uma batalha que você perdeu, mas é a lembrança de uma luta, de uma valentia do teu ser contra as coisas adversas. Exibe a tua cicatriz e não tenhas medo, nem tenhas constrangimento de carregar na tua face ou em outra parte qualquer a tua cicatriz. As nossas cicatrizes têm um significado para Deus, que eu posso te garantir que não é o mesmo significado que tem para os homens. Quanto mais você olhar para o parecer dos homens, não estou aqui defendendo rebeldia ou adversidade,
Mas se você olhar muito para o homem, que se diz virtuoso e muito qualificado, mas não olhar para o alto, não olhar para a perfeição de Deus, você está perdido. Muitas vezes são os homens com cicatrizes de suas batalhas, batalhas vencidas ou não vencidas. São esses que sabem olhar para o lado como ninguém, mas sabem olhar para o alto também como ninguém. As cicatrizes podem ser sinal, muitas vezes, da nossa capacidade de ter vencido uma situação anterior e a nossa capacidade de vivermos hoje sob a direção do nosso comandante, nosso Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe da sua cicatriz e não discrimine ninguém pelas suas cicatrizes, porque elas podem ter um significado muito maior do que nós homens pensamos poder imaginar. Deus sabe como se formaram as nossas cicatrizes. E mesmo que elas nos tragam algum certo constrangimento, elas são um sinal de luta, de batalha, de perseverança, de resistência e de muita tolerância. Não se envergonhe da sua cicatriz. Exiba a sua cicatriz. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e que você entenda o que eu quis dizer, inclusive dentro de nossas congregações cristãs. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.